armadura de Deus? A armadura de Deus, pessoal, é o conhecimento dos mandamentos de Deus, é o conhecimento do plano de salvação e a fé. Quando você está revestido de fé, revestido da graça de Deus, você está armado com as armaduras de Deus. Você está pronto para enfrentar uma batalha espiritual. Uma batalha carnal também. Aquele tipo de batalha que vem confrontando a sua carne contra o seu espírito. E essa é uma das aflições. É a característica da aflição. Que Jesus falou que vai ser tão grande como nunca houve. Você vai estar conflitando o tempo todo a sua carne contra o seu espírito, a sua carne contra a sua fé, sabe? E vai ter aqueles milhares de pessoas ao redor dizendo: não, pai, você vai morrer de fome, você vai deixar seu filho morrer de fome por causa dessa bobagem que esses espíritos estão falando. Entende? Então, temos que lembrar daquela palavra que Jesus falou: desvie da aparência do mal. Por isso nós temos que focar fora. Pois bem, então, repara que Jesus, ele faz questão, ele faz o máximo possível de explicação para nós saber o quando vai começar essa enganação. E aí ele fala: por isso estai vós apercebidos também. Ou seja, por isso vocês devem ficar atentos para saber o quando vai começar a enganação. Não, porque Jesus está falando apercebido sobre a vida. Não, Jesus está falando apercebido da enganação. Por quê? Porque o versículo anterior, ele está falando quem? Quem vai vir? É ele que vai vir de noite minar a casa. Por acaso agora Jesus virou ladrão e vai vir minar a casa. Por acaso o ladrão pega alguma coisa que é dele? E Jesus vai buscar aquilo que não é dele? Não, né? O que diz a Bíblia? Ele vai buscar quem? Os seus escolhidos. Então ele vai vir buscar os seus escolhidos dele. Então ele não é ladrão, mas ele usa o termo ladrão. Então a quem ele agrega esse ladrão? A ele? Não. Ele agrega aos enganadores. Então, pessoal, é o seguinte: observe, Jesus parece que estava com pena daqueles que foram ler. E ele diz: porque é como se Jesus falasse, porque o Filho do Homem, ou seja, porque na minha vinda eu não consigo, eu não posso dizer para vocês a hora. Então vocês ficam percebidos para vocês saber quando vai começar a enganação. Porque se você estiver vigiando, e você tiver condição de descobrir quem é o enganador e de as maneiras que ele engana, vocês têm condição de se abster dessas enganações. Vocês têm condição de se fugir dessas enganações. E vocês fugindo da enganação, como eu não sei dizer para vocês a hora exata que eu vou voltar, mas vocês estão fugindo da enganação. Vocês estão atentos, vocês estão fugindo da enganação. Vocês entenderam agora por que nesse versículo Jesus fala assim: por isso estáis vós apercebidos também. Por quê? Por que tem que estar percebido? Porque o Filho do Homem vai vir numa hora que eu não sei dizer para vocês. Então vocês ficam atentos com as enganação. Presta atenção nas enganação que está vindo por aí. Pastores e vários teólogos, né, dizendo que não se preocupe não, é mais uma tecnologia. Mas enfim, pessoal, eu estou dizendo isso tudo, claro que isso vai ter um outro estudo, né? Um outro estudo sobre detalhar mais a questão da marca da besta. Mas então vamos continuar. Notou que ele insiste afirmando que nós tem que ficar percebido, porque nós não sabemos a hora em que o Filho do Homem há de vir. Reparou que ele não fala. Reparou que ele fala vigília. A vigília tem 3 horas. Aí na hora dele falar, ele fala: portanto,
Porque o Filho do Homem há de vir a uma vigília em que não penseis, há uma época que não penseis, não, há uma hora em que não penseis. Olha só, muito pelo contrário, ele nos aconselha a examinar a profecia para nós sabermos a vigília, ou seja, o quando. Mas repare que Jesus faz muita questão de enfatizar bem mesmo a questão de estarmos atentos. Mas atentos com o quê? Com a vinda dele? Não. Porque o texto, o assunto é enganação. Mais uma vez, eu estou repetindo isso, pessoal, para vocês sempre lembrar que o assunto do capítulo 24 é enganação. Jesus está fazendo isso só para poder mostrar que ele detalha com parábolas e N parábolas para poder as pessoas entender o quesito enganação e também desleixo, desinteresse. Olha só, veja só que coisa interessante. Ele enfatiza a questão do estarmos atentos. Se não, vejamos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constitui sobre a casa para dar sustento a seu tempo? Né? Bem-aventurado é aquele servo que o seu senhor, quando voltar, achar servindo assim. Assim como? Qual é a estrutura do texto? O que Jesus acabou de falar? Assim, vigiando, prestando atenção, não sendo desleixado, não zombando, não tirando sarro das coisas, não fazendo pouco caso. Né? Por isso que ele fala, bem-aventurado é aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Atento, de orelha em pé, né? E já que nós não temos condição de saber a hora exata, mas nós temos condição, graças a Jesus Cristo, nós temos condição de saber o quando vai iniciar esses sinais de quê? De enganação. Note que Jesus faz uma outra parábola e depois diz que é bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim, né? Assim sendo, atento, vigiando e sabendo quando, né? Quando para quê? Quando vai começar as enganações. Por isso ele diz, bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando achar, vier achando servindo assim. Repare que nos versículos seguintes, Jesus reforça mais ainda sobre o perigo de achar que está tudo bem, que nada está acontecendo, que é o que está acontecendo hoje, né, pessoal? Hoje, as pessoas estão tudo dormindo, em sono profundo. Lembra da parábola das 10 virgens? Pois é. Tem aquelas 10 virgens que as 10 dormiram, né? Por que será que as 10 dormiram? Curioso, né? Isso está no versículo 20, no capítulo 25. É mais uma parábola, é a continuação desse capítulo aqui. Por que será então que Jesus faz a parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes, 5 eram loucas, nécias, irresponsáveis, né? Ou seja, as 5 prudentes, o que elas fizeram? Abasteceram seus candeeiros cheia de azeite. Ora, as 10 sabia, né? As 10 sabia que o noivo ia vir. Ela não sabia a hora. Todas as 10 sabiam. Só que tem uma diferença. Olha só que interessante, pessoal. 10 virgens
Olha de novo, a dualidade. 10, 5 e 5. Por que será que Jesus faz sempre essa dualidade, né? Porque o assunto é enganação. O assunto é os desleixados e os não desleixados. Os atentos e os não atentos. Vocês entenderam? Então, as 10 dormiram. Ah, então as 10 eram irresponsáveis. Vocês notou um detalhe? Na parada das 10 virgens? As 10 dormiram. Só que à meia-noite, por que será que Jesus fala que é à meia-noite, né? Será que é por causa que ele falou que o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, né? Então à meia-noite ouviu-se um grito. Olha o noivo. O que aconteceu? As 10 virgens acordaram com aquele grito. E que grito é esse, hein? Qual seria esse grito, né? Esse grito, pessoal, nada mais é esse anúncio, esse alarde, esse anúncio, né? Olha o noivo. Então as 10 que estavam dormindo acordaram. Só que 5 delas tinham comprado pouco azeite. E aí o que aconteceu? Os candeeiros estavam tudo apagados. E elas não conseguiram entrar para ir cear com o noivo. E o que aconteceu? Quando elas perceberam que estava sem azeite, elas pediram para as 5 sábias: dá-nos um pouco do seu azeite. Pessoal, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: o que Jesus quis passar para vocês com essa parábola é muito simples. O que é o azeite? O azeite é a armadura de Deus. É o conhecimento. É o examinar as Escrituras. Porque ela testifica de Jesus. É você estar revestido de graça e do Espírito Santo. É você estar cheio da empolgação de servir a Deus. Sabe? Mas então por que as 10 dormiram? O dormir não é uma coisa ruim. Ué, ela ficou então meio desapercebida. Mas um detalhe curioso. Repara que as 10 dormiram. Só que as 5 que tinham azeite suficiente nos seus candeeiros, elas dormiram tranquilas, não é verdade? Olha só que coisa. Elas não precisaram se preocupar, né? Até que elas estavam assim, querendo que o noivo chegasse logo, mas o noivo tardou, enfim. Foi chegar meia-noite, né? Então elas pegou no sono e todos dormiram. Só que as 5 prudentes não tinha muito o que preocupar. Por quê? Porque elas estavam com os seus candeeiros abastecidos. Ela sabia que quando viesse o anúncio do noivo chegando, ela sabia que os candeeiros iam estar acesos para que elas pudessem entrar. Agora, voltando a essa parábola e traduzindo ela para você aí que está me ouvindo, é o seguinte: o azeite é o conhecimento das coisas de Deus, o conhecimento de tudo aquilo que é vindo de Deus. Então se abasteça disso. Louva ao Senhor, cante hino, ore ao Senhor e reconcilia-te com o seu próximo. Não deixe que o sol se ponha antes de você reconciliar com o seu próximo. Se encha da graça de Deus. Mas o que é a graça de Deus? É Deus estar lá no céu caindo na gargalhada? Não. A graça de Deus é a empolgação em servir a Deus. A alegria, o regozijo em servir a Deus. Muitas pessoas perdem a graça de Deus e continuam crente. Ué, mas como assim? É, porque crente até o diabo é crente. Só que o diabo não tem a graça de Deus. O diabo não tem a menor empolgação em louvar e agradecer o santo nome de Deus. Porque ele veio para destruir, matar e roubar, né? Então, quando a pessoa perde a graça de Deus, ele pode continuar sendo crente, mas é aquele crente frio, gelado, aquele crente que só carrega o nome, o título de crente. Se alguém perguntar para ele: tu é crente? Sou crente. Mas ele não congrega nunca, ele não canta um hino,
Ele não lê a Bíblia. Se ele pega a palavra de Deus para ler, ele acha um enfado. Nossa, que coisa chata. Às vezes ele fica horas e horas vendo besterol de filmes e tanta coiseira. Mas quando pega a Bíblia para ler, nossa, que coisa chata. Se chama alguém para chamar ele para ir para a igreja, nossa, aquilo se torna um fardo para ele. Puxa, uma dificuldade. Mas se alguém chega e chama, vamos no casamento, opa, na hora. Né? Por quê? Porque o casamento vai trazer alegria para a carne. A pessoa, quando ele está sem a graça de Deus, ele procura coisas para alegrar a carne e não o espírito. Lembre-se, nós somos dois, carne e espírito. A carne quer fazer coisas que dão satisfação para a carne, regozijo para a carne, prazer para a carne. Mas o espírito, cada vez que a carne faz coisa que dá prazer para a carne, automaticamente o espírito fica oprimido, sem ter como se manifestar. Mas quando você louva o Senhor, quando você regozija-se com as coisas de Deus, quando você deixa Deus entrar no seu coração, sabe? Quando você abre o seu coração para Jesus, que lá em Apocalipse está escrito, eis que estou à porta e bato. Jesus não é entrão igual Satanás, que basta ter uma brecha e ele entra. Jesus tem educação. Ele chega e bate. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, se alguém me ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas para mim ser um servo de Deus eu preciso ser triste, querer fazer minhas vontades da carne e ficar nessa tristeza, essa amargura. Nos começos, sim. Sim, de certa forma, sim. Só que quando você começa a desviar o seu olhar para as coisas más, como Jesus falou, o teu olho é a candeia de vosso corpo. Se teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Mas se teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. E quão grandes serão essas trevas? Então, veja só. Procura se armar, procura se encher de azeite. Encha o seu candeeiro de azeite. Com conhecimento. Não é conhecimento de enciclopédia, de coisas deste mundo, não. É conhecimento com as coisas de Deus. Não busca bens materiais. Não gaste seu tempo com querendo se enricar. Não. O próprio Senhor Jesus falou, não ajunteis tesouro na terra. Porque enquanto mais tesouro você tiver, mais chance você tem de aceitar a marca da besta. É automático, não tem escapatória. Por que tem mais chance? Simples. Porque Jesus falou, onde está o seu tesouro, está o vosso coração. Sabe aquela pessoa que tem aquele carrão, uma Ferrari, uma Lamborghini, né? Vai lá e dá um risco na tinta do Lamborghini, não sei o que acontece. Ninguém fica furioso. Por quê? Porque o coração dele está lá no Lamborghini. Ele ama aquele carro. Imagina um cara que tem patrimônios gigantescos, chegar uma época e falar assim, ou você implanta esse chip aqui, ou você não pode mais viajar com seu carro, você não pode viajar mais com seu jatinho, você não pode mais comprar, não pode vender nada. Você acha mesmo que ele vai pensar duas vezes para aceitar essa marca? Ele não vai pensar duas vezes. Muito pelo contrário, nem vai esperar chegar nele a esse ponto. Ele vai atrás disso. Porque o coração dele está enraizado nos bens dele. Por isso Jesus aconselhou, não ajunteis tesouro na terra. Porque aonde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Então, mas como é que eu faço então para me servir a Deus e ao mesmo tempo ser feliz? Você tem que ter uma coisa em mente para você ser feliz servindo a Deus. Você não pode tem muita gente que eu vejo na internet dizendo, porque eu sou cristão, porque isso, porque aquilo, mas no próprio corpo não representa Jesus Cristo.
para você dizer que é um cristão, que é um servo de Deus, um discípulo de Jesus, você precisa ser representante de Jesus aqui nesse mundo. Você precisa de ser embaixador de Jesus aqui nesse mundo. Você precisa de fato ser um servo de Deus. Você precisa representar Jesus Cristo aqui nesse mundo. E não é representar com terno e gravata, crachás, não. É representar com seu bom testemunho. Claro que andar de camisinha regata também você não está representando. Você não pode fazer nada em que faça outra pessoa pecar. Não seja uma pedra de tropeço para as outras pessoas. Não seja um entulho que nem entra e nem deixa os outros entrar. Como Jesus falou para aquela raça de víbora da época dele. Então, pessoal, pense nisso. Como é que eu faço então para me ser feliz mesmo sendo crente? É assim que funciona, pessoal. Quando você está neste mundo, fornicando, adulterando, se você é solteiro, enfim, adulterando, não tem como adulterar sem ser casado, né? Porque tem gente que mistura fornicação com adultério, prostituição, acho que tudo é a mesma coisa. Não. Fornicar é quando você é solteiro e pratica sexo com qualquer pessoa ou se masturba. Isso é fornicação. Quando você adultera, porque quando um casal existe adultério, tem que ter divórcio, tem que separar. Olha o nome: adulterar. Entendeu? Ou seja, você pega uma chave 12, por exemplo, 12 milímetros, aí você tem uma pau que é 13. Aí você só tem aquela chave. O que você faz? Você pega uma lima e vai limando aquela chave, na verdade, até caber naquela porca de 13 milímetros. Mas beleza, você utilizou. Só que o dia que você precisar da chave para uma porca de 12 de novo, o que aconteceu? Por que não dá certo agora? Porque você adulterou a chave. Adulterar, pessoal, significa tirar do original. Então, e prostituir significa vender o ato sexual. Olha só. Então, para você ser feliz, mesmo sendo crente, você precisa de fazer com que a sua carne se regozije, não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. De que forma? Quando você busca alegrar o seu espírito. E como que eu busco? Como é que eu faço para me alegrar o meu espírito? Quando você louva e engrandece aquele que te deu o espírito, aquele que te criou de fato. Aí surge uma pergunta: ué, mas espera aí, você está me dizendo que meu corpo não foi Deus que criou? Não. Quem criou o seu corpo foi o funcionamento que Deus fez lá no começo. Lembra? Quando Deus criou Adão do pó da terra e tirou uma de suas costelas e fez Eva? Pois é. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele criou. Agora você já encontrou na Bíblia algum versículo dizendo que Eva faltava um dedo? Que Eva tinha uma deficiência qualquer? Não, né? Pois bem, a carne, como Jesus falou, para nada se aproveita. Do pó veio, para o pó voltará. Mas o Senhor Jesus vai nos ressuscitar, mas não nesse corpo, e sim num corpo incorruptível. A terra vai devolver o corpo, mas só que ela vai ter que devolver um corpo incorruptível, perfeito. Aí sim, este corpo incorruptível foi criado por Deus. Mas esse corpo que vocês estão me vendo aqui através desse corpo, isso aqui não é eu, isso aqui é o meu corpo. O eu está dentro desse corpo. Já repararam quando a pessoa morre? Costuma-se dizer: aonde está sendo velado o corpo de fulano? Dificilmente alguém fala onde está sendo velado o fulano. E sim, aonde está sendo velado o corpo de fulano. Por quê? Porque quem morreu não é a pessoa, e sim o corpo dele morreu. Quem vai para a sepultura não é a pessoa, e sim o corpo da pessoa. Essa diferença você tem que ter.
Esse entendimento que você tem que ter para poder servir a Deus. Se você não tiver esse entendimento, você vai querer ver as coisas de Deus só com o olhar da carne. E Deus não é carne, Deus é espírito. Por isso Jesus falou, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Repare que ele falou assim, ele não falou assim, aqueles que me adoram em espírito e em carne. Né? E muito menos, aqueles que me adoram em carne e em mentira. Não, ele falou, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Ah, então Deus é uma fumaça, um vulto, igual esses fantasmas que a gente vive em filme? Nada disso. Esse mundo que nós vivemos, isso sim é fantasia. Isso sim é passageiro. O que é real, de fato, é o mundo espiritual, o lado de Deus. Isso sim é real. Mas nós aqui, não, nós somos temporal. Ou seja, hoje nós estamos aqui, daqui a um tempo nós estamos debaixo da terra. Virou pó de novo. Por mais resistente que seja uma coisa, para apodrecer, um dia apodrece e vira pó novamente. Então, tudo que nós vê, como diz o apóstolo Pedro, está reservado para o fogo. Então, pessoal, para você se sentir feliz, sendo crente, para você não ser aquele crente angustiado, deprimido, você tem que ter esse entendimento. Você tem que entender que você é crente em espírito. E através disso você busca alegrar sua carne, não com coisas que a carne dá prioridade, mas sim coisas que o espírito dá prioridade. Por isso Jesus falou, busca primeiro o reino dos céus. Ou seja, busca primeiro obedecer às leis de Deus. Que todas as outras coisas serão acrescentadas. Nota que ele não fala assim, busca primeiro os desejos de sua carne. Não, busca primeiro o reino dos céus. Que todas as outras coisas serão acrescentadas. O que é o reino dos céus? Como é que a gente vai buscar o reino? Porque tem muita gente que acha que o reino dos céus é o trono de Deus lá. O reino do céu, lembra quando Jesus falou assim, o reino de Deus é chegar até vós? Pois é, o reino de Deus, o reino dos céus, quando fala reino, é a administração, a gerência, as leis de Deus. Quando Jesus falou, busca primeiro o reino dos céus, que todas as outras coisas serão acrescentadas, Jesus disse, busca primeiro obedecer às leis do céu. Você obedecendo às leis do céu, ou seja, você dando prioridade ao espírito, a sua carne vai se sentir feliz. Pessoal, quando a gente sente a presença de Deus, quando você se permite Deus estar dentro de você, estar ali no seu corpo, que o nosso corpo, a palavra de Deus fala que é o templo de Deus, que Deus não habita em templo feito por mão de homem, né? Então o que acontece? Você sente uma alegria de dentro para fora. Quando você sente a presença de Deus, você sente uma alegria de dentro para fora. A carne parece que vai se desmantelar. Aí você se cai em lágrimas. Se você fala em línguas estranhas, você começa a falar em línguas estranhas. Detalhe, línguas estranhas tem nada a ver com dom de língua, pessoal. Mas isso é um assunto para um outro dia. Mas enfim, você vai sentir uma alegria totalmente diferenciada. Sabe aquela paz que Jesus chegou e falou assim, eu vos dou a paz, não que o mundo dá. Porque a paz que Deus te dá, quando você está com a verdadeira paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você perde o medo até da morte. Por quê? Porque você passa a entender que essa carne é só um pedaço de carne mesmo, que está andando para lá e para cá, carregando o seu espírito. Sabe aquele negócio? Quando um parente seu morre e você se desbruxa em chorar, eita, e agora? Acabou, tu nunca mais vou ver. A Bíblia nos repreende ficar nessa lamentação toda.
Por quê? Porque nós temos que entender uma coisa: o verdadeiro servo de Deus não morre. Ele passa da morte para a vida. O verdadeiro servo de Deus, ele dorme no Senhor, para aguardar a trombeta ressoar, para ele ressuscitar num corpo glorificado e incorruptível e encontrar com Cristo nas nuvens. Já o ímpio sim, quando ele morre, ele também, o espírito dele não morre. O espírito dele fica aguardando o juízo. Quem morre é o corpo dele. Só que o que acontece? Se ele morreu sem fazer um concerto com Deus, o que vai acontecer? O espírito dele vai ficar aguardando o juízo, e no dia que o Senhor Deus for fazer o juízo, ele vai ressuscitar, e aí ele vai ter que prestar conta para Deus e vai pagar por todos os seus erros que ele fez nesse mundo. E não tem para onde correr. Ah, mas eu sou ateu, não acredito em Deus. Não importa. Não importa se você acredita ou deixa de acreditar em Deus. Ah, eu sou satanista. Dane-se, você vai queimar junto com Satanás, se você não fizer um concerto com Deus. Porque o objetivo de Satanás é isso: é levar o máximo de gente possível para o lago de fogo com ele. Porque ele sabe que o tempo dele é pequeno. Então, pessoal, continuando aqui, repare que nos versículos seguintes, Jesus reforça ainda mais sobre o perigo de achar que está tudo bem, né? E que nada está acontecendo e ficar despreocupado, né? E é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão tranquilas, cuidando dos seus interesses, né? Não, nem liga de examinar a escritura, nada, todo mundo dormindo. Você vai nos cultos, hoje em dia a coisa mais rara do mundo, você vê uma palavra falando sobre a vinda de Jesus. É só distribuindo bênção, né? É só bênção. A coisa mais boa, pessoal, é quando a gente vai na igreja e vem uma palavra corrigindo a gente. Porque está escrito na palavra de Deus: Deus corrige quem Ele ama. Então, um pai que ama um filho, ele vai deixar o filho cair, indo pro buraco e não falar nada? E se o filho for dar uma de bravo, o que ele vai fazer com esse filho? Ele vai: não, tá bom, meu filho, vai, então continua pro buraco. Não, ele vai pegar o filho, vai dar-lhe uma surra. Não é verdade? Por quê? Porque ele ama o filho. Ele não quer ver o filho na desgraça. Deus corrige a quem Ele ama. Então, se você vai na igreja, ou se você encontra com alguma pessoa na rua e essa pessoa começa a falar sem saber que você pratica certos erros, e você fica com raiva dele, ixi, fulano fica falando coisa, batendo com a garra, por entender, coisa. Não fique com raiva. Se alegre. Se alegre, porque se Deus colocou na boca de um servo dele para te alertar, é porque Deus te ama. Pois bem, então nos versículos seguintes, o Senhor Jesus, ele reforça, né? Ele reforça o perigo de nós ficar assim tranquilão. Se não, vejamos: em verdade vos digo que eu porá sobre todos os seus bens, né? Mas se aquele bom servo disser no seu coração, olha só, se aquele mau servo, melhor dizendo, se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarda virá, que é o que está acontecendo hoje, isso está profetizado lá em Pedro, que nos últimos dias, né, aparecerão os escarnecedores dizendo: que nada, desde o tempo que os avós dormiam já falavam esse negócio de volta de Jesus, que besteira, né? Tá cheio desses por aí. E dirá em seu coração: meu Senhor tarde, vai demorar para chegar. E começar a espancar os seus servos, os seus conservos, e a comer e a beber, né, com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, né? E a hora em que ele não sabe. Observe o detalhe do dia e a hora de novo, né? E a hora que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. E o que vai acontecer com esse servo, hein? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Note que Jesus afirma a questão do dia e hora. E como se ele quisesse nos dizer:
Examine o máximo possível e fiquem atentos, já que eu não posso dizer a vocês o dia e a hora. Vocês entenderam, pessoal, quando Jesus fala assim: mas daquele dia e hora nem eu e nem os anjos sabem, unicamente meu Pai. Então, até aqui nós concluímos então o capítulo 24, e sabe-se que no capítulo 25 continua esse sermão com a parábola das 10 virgens, com a parábola dos talentos. E interessante, pessoal, a questão da parábola dos talentos, né? O que Jesus quis dizer com os talentos? Para um deu um talento, para outro deu 2, para outro deu 3, né? Não é assim? E aí o que aconteceu? Eu já falei da parábola das 10 virgens, que tem a sequência no capítulo 25, e também agora eu vou falar a parábola dos talentos, que também é pertinente a esse assunto. Por que será que Jesus fez a parábola dos talentos? Embutido nessa questão. Repare que a parábola dos talentos, pessoal, é a última parábola desse assunto. E o que Jesus está querendo nos passar com a parábola dos talentos? Olha só que coisa interessante. Jesus está querendo nos alertar, pessoal, na parábola dos talentos, a seguinte situação. Você que tem conhecimento, você não pensa que tem esse conhecimento porque você é o bichão da goiaba. Não, porque eu sou assim porque eu estudei. Eu corri. Eu mereci. Não. Você é assim porque Deus te deu esse dom. Deus te deu esse talento. Então, não pega esse talento e enterra, como fez aquele mau servo, né? Que ficou com medo de o talento, acho que desvalorizar, sei lá o que, e enterrou. E quando foi para devolver, devolveu só unicamente aquele um. As pessoas falam assim: ah, eu sou tão humildezinho, eu não sei de nada, eu sou um servo tão fraquinho. Já prestou atenção que na parábola dos talentos não tem nenhum que recebe 0 talento? Na verdade, todos os servos de Deus têm pelo menos 1 talento. Agora, se você é esse que tem 1 talento, cuidado para você não enterrar esse 1 talento que Deus te deu. Porque tem outros que tem 2, tem outros que tem mais de 2, né? Então, cuidado para não enterrar esse único talento que você tem. Ah, mas eu não sei falar do amor de Jesus. Não importa. Existe dom para tudo. Se você quer evangelizar, se você quer ser, de fato, um servo de Deus, você tem que evangelizar. Você tem que levar o amor de Cristo. Ah, mas como eu já disse, eu não sei falar, eu sou meio... eu não sei, eu não consigo. Eu sou meio vergonhoso, não sei o quê. Mas para poder evangelizar, levar para as outras pessoas o amor de Jesus, é importante que você fale do amor de Jesus, verbalize, é importante que você explique, mas se você não tem esse talento, o talento que você tem é o talento de ficar humilde, já é um talento. Então dê bom testemunho, seja humilde, seja simples como um pombo e prudente como a serpente. Quando é que deve ser prudente? A questão da enganação. Não se deixe enganar por pessoas que querem roubar a tua coroa. Seja atento, mas ao mesmo tempo não seja aquela pessoa que causa medo nas pessoas. Seja uma pessoa simples, uma pessoa que não apavora ninguém. Por isso Jesus falou: seja simples como um pombo. Quem é que tem medo de um pombo, né? Mas ao mesmo tempo seja prudente como a serpente. Tem pessoas que falam assim: ah, então eu tenho que... é do jeito que eu penso mesmo, não vou levar desaforo para casa. Comigo é resolvido na hora. E não é isso que Jesus quis dizer, pessoal. Quando a pessoa é para ser prudente como a serpente, é para ele ser atento. Não deixar que ninguém roube a coroa dele. Já observou como é que a serpente anda? Anda um pouquinho, para, observa, fica esticando a língua para fora para sentir o odor que está ao redor, né? Silenciosamente. Qualquer barulho ela dá uma paradinha, observa.
Se for um barulho meio grande, já faz o bote para dar, né, a bocada. Ah, então você está me dizendo que qualquer coisa que eu vi eu já tenho que armar o soco. Não. Não, não. Você tem que ser humilde. Ah, eu não levo desaforo para casa. Então você não vai entrar no céu. Simples assim. Jesus falou: aquele que não se converter como uma criança não entra no reino de Deus. Não tem conversa. Não tem conversa. Quer entrar no reino de Deus? Então se converta como uma criança. Não tem aquele negócio, eu vou vingar. Esqueça a vingança. Deus é o único vingador. Por quê? Porque Ele é justo e reto no seu juízo. Põe as suas dores na mão de Deus. Deixe que Jesus seja o seu advogado. E aí sim você vai ver diante dos seus olhos Deus trabalhando na sua vida. Mas enquanto você tiver aquele desejo de vingança, porque eu vou fazer acontecer, não adianta. Deixe que Deus trabalhe por você. Mas para isso, seja fiel a Deus. Mas eu já oro tanto tempo e nunca recebi. Seja mais fiel. Tem esse negócio de, o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Deus nem tem tempo. O que é tempo? Tempo é a deteriorização das coisas. Lá no céu, nada se estraga. A vida é eterna. Lá sua pele não vai ficar enrugada. Seus cabelos não vão embranquear. Não. Você não vai ficar com dor no joelho. Não vai ficar idoso. Lá nada vai se deteriorar. Não vai se estragar. Não vai se corroer. Nada. Tempo é isso. Tempo é a deteriorização das coisas. Porque o tempo de Deus é diferente do meu tempo. Por isso, igual eu já vi muitas vezes irmãos falando em igreja. Se você ora, não receber de Deus ainda, tenha paciência, irmão. Tenha paciência que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Tudo a seu tempo. Aí vai lá em Eclesiastes, né? Como quando Salomão está dizendo que tem tempo para chorar, tempo para sorrir. Claro que tem. Lógico que tem. Mas aquele fiel a Deus, aquele servo bom e prudente, aquele servo zeloso e de boas obras, quando ele ora, Deus atende imediatamente. Uma prova disso é Josué. Imagina Josué lá naquela guerra, quando ele, e olha que ele nem falou para Deus, Senhor, para esse sol aí. Não, ele falou, sol, detenha-se no seu lugar. Será que o homem era honrado por Deus? Então, pessoal, é o seguinte: quando você orar ao Senhor, pedir e não recebe, e ora de novo e não recebe, você não está recebendo por dois motivos. Primeiro, provavelmente porque você não está sabendo pedir. Está escrito na Bíblia. Não recebe porque não sabe pedir. Mas como é que pede então? Você tem que pedir uma coisa que seu espírito precisa, não que sua carne precisa. Mas como é que eu vou saber quais coisas meu espírito precisa? Simples. Aquilo que seu espírito precisa é aquilo que faz com que a sua carne anda em retidão para com Deus. Mas eu queria tanto ter um automóvel novo. Eu já orei tanto para Deus me dar um automóvel novo e nunca recebi. Então a pergunta é: será que você está orando aqui, pedindo para Deus um automóvel novo, para você levar o amor de Jesus para as pessoas? Será que você está orando e pedindo um automóvel novo porque você lembrou daquele velhinho que não pode ir na igreja e você quer levar ele todos os dias de culto na igreja? Será que você está pedindo um automóvel novo para poder levar uma compra para casa de uma viúva? Será que é por isso? Ou é para poder se exibir, ostentar que tem um carro novo? Que quando alguém pedir carona, você ficar com medo de um dia a pessoa entrar com o pé sujo e sujar seu carro. Cuidado com você pedir uma coisa para Deus achando
que é uma coisa que Deus vai te conceder, e Deus não concede, e você acaba às vezes entrando em depressão e esfriando sua fé. Ah, mas se Deus me amasse, então Deus me concedia isso. Deus, ele tem uma visão panorâmica da nossa vida. Ele não é um de nós que só vê o presente. Deus não tem passado e nem futuro. Deus só tem presente, porque Ele é eterno. Ele vê a sua vida lá na frente, toda a extensão da sua vida, desde quando você nasceu até o dia de você tombar a sepultura. Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Ah, mas eu já vivi, já matei, já roubei, já forniquei. Se Deus me conhecesse, se Deus não permitir. Não, Deus te deu liberdade para você escolher se você quer ou não ser salvo. Olha só. Então o que acontece? Quando você for pedir as coisas para Deus, a segunda coisa do porquê que você não recebe é porque tem alguma coisa que você está fazendo que está desagradando a presença de Deus. Seja mais fiel na presença de Deus. Examina-se a si próprio. Olha para você mesmo e se pergunte: o que eu estou fazendo que está desagradando o meu Criador? Será que meu Criador está agradando do que eu estou fazendo? Será mesmo? O que será? Então procure se examinar a si próprio, né? Você vai descobrir. O Espírito que está em você vai dizer para você onde é que está a sua falha. Porque o Espírito que o Senhor Deus colocou em cada um de nós é o nosso comunicador. Sabe aquele momento que você vai fazer uma coisa e tem alguém, parece uma voz dizendo: não faz isso, que está errado. Aí você fala assim: é a consciência. Não tem nada de consciência. É o seu Espírito. É a briga entre carne e Espírito. O Espírito dizendo: não faça, a carne dizendo: faz. Não faz, faz. Porque a carne quer fazer porque dá prazer para a carne. O Espírito dizendo: não faça porque eu vou ficar oprimido. Isso vai levar eu e você para o inferno. A carne e Espírito. Porque as pessoas vão se lançar no lago de fogo. Ninguém precisa pensar: não estou preocupado com isso não, porque isso vai ser só o meu Espírito que vai para o lago de fogo. Então eu estou na carne e vou curtir. Não, você vai ser ressuscitado, você vai receber uma carne, a terra vai dar conta do corpo que corroeu, do seu corpo que corroeu, e o seu espírito vai voltar nesse seu corpo, e você vai ser lançado no lago de fogo vivo, aonde há pranto e ranger de dente, aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, onde não tem descanso de dia e nem de noite. Isso está escrito na Bíblia, o Senhor Jesus te falou, lá no livro de Apocalipse. Então, não interessa se você é ateu, não adianta. Você pode ser ateu, você pode ser o que for, você pode xingar Deus. Jesus vai voltar e vai pedir conta dos seus atos. Não adianta. Não adianta espernear. Mas então o que faz? Está demorando de receber as coisas que Deus, Ele mesmo falou? Tudo que pedir e não duvidar em seu coração, lhe será feito. Mas esse tudo é tudo que o seu espírito precisa, não a sua carne. A sua carne, ela vai se abastecer das bênçãos vindas por Deus através do Espírito. Entendeu? Então você entregue o seu espírito a Deus, procura santificar ele a Deus, que Deus retribui você nessa terra. Deus vai me proteger da morte. Não, Jesus não vai te dizer que vai te proteger você da morte. E Ele pode proteger se for da vontade dele. Se você pedir com fé, isso também lhe será feito. Mas se for do propósito de Deus que você glorifique o santo nome de Deus com a sua vida, você pode ter certeza que você vai morrer. Observe que coisa interessante Jesus falou. Jesus falou assim: vós sereis entregue para ser açoitado, né? Vocês vão ser mortos. E depois Jesus vai e fala assim: porém, nem um fio de cabelo a vossa cabeça perecerá.
Aí bugou a cabeça do discípulo. O discípulo, e agora? Se nós vamos ser chicoteados, nós vamos ser mortos. Depois Jesus vai e fala que nem o fio da nossa cabeça vai perecer. Aí quando você busca na história como é que foi a morte dos discípulos, meu Deus do céu, cada um morreu mais aterrorizando do que o outro. Um foi crucificado, o outro foi arrastado, o outro foi decapitado, enfim. O único que não morreu de morte matada foi João da ilha de Patmos. E aí, como é que fica essa explicação? Tá vendo? É por isso que eu não vou ser crente. É tanta mentirada. Por que você acha que é mentira? Porque você está olhando com os olhos da carne. Simples assim. Quando você olha as coisas de Deus com os olhos da carne, você vira buga a sua cabeça. Imagina quando Jesus falou assim: aquele que não beber do meu sangue, comer da minha carne, não tem parte comigo. Já imaginou? Que conversa, né? Opa, nós todos agora temos que virar canibal e vampiros, né? Quando nós olhamos com o olhar da carne, é isso que vem na cabeça. E é tanto que os ouvintes dessas conversas de Jesus falaram: nossa, esse discurso é muito duro. E foram saindo. Por quê? Porque eles não olharam com olhar espiritual. Jesus não estava falando com coisas materiais. Para você entender isso, precisa de ir longe, né? Mas enfim. Bom, pessoal, é o seguinte. A gente vai dar continuidade em um outro dia, porque já está um pouco tarde. E na sequência desse estudo, né, a gente vai agora a Daniel. Lembra quando Jesus falou assim: quando vocês vê a abominação da desolação estar no lugar santo de que falou o profeta Daniel? Pois bem, agora chegou o momento de nós dar um pulinho lá no tempo do Daniel, através da escritura, e ver o que será essa abominação desoladora. Mas antes que termine, eu preciso dizer para vocês o seguinte: para que nós damos um pulinho lá em Daniel, nós precisamos de entender duas coisas. O que é, afinal de contas, abominação da desolação? E quando nós vai lá em Daniel, a gente percebe que tem uma diferença entre essas duas coisas. Mas se tem diferença, por que Jesus falou: vai lá em Daniel que você vai saber o que é essa abominação da desolação? O curioso é que quando a gente vai lá, a gente não encontra essa palavra abominação da desolação, a gente encontra abominação desoladora. Ora, que curioso. Então, é parecido, mas não é a mesma coisa. E aí é que é o X da questão. Então, o que seria a abominação da desolação? Pessoal, a abominação da desolação, então essa abominação é alguma coisa que a desolação causou. Por isso fala abominação da desolação, né? Então, o que seria abominação? Abominação é algo abominável, né? É alguma coisa abominável que causou, né? Ou seja, abominação é um efeito de alguma coisa, né? É o resultado de alguma coisa. De que coisa? Da desolação. Mas o que é desolação? Desolação, pessoal, é destruição. Você pode pegar o dicionário, eu vou pôr aí na tela o significado. Pode ler. Então, desolação é destruição, é guerras, confusões, brigas, intrigas, mortes, destruição. Isso é desolação. E abominação, como você está vendo aí na tela também, é aquilo detestável, aquilo repugnante, aquilo que a gente fala: tire esse trem da minha frente, né? É aquilo que a gente detesta. Ora, mas o curioso
é que essa tal coisa, que é a abominação, que é um efeito que essa desolação causou, né? Olha só que coisa. Essa coisa é abominável também para nós, seres humanos aqui, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Sabe aquele que irrita a gente demais? Isso é uma abominação, é abominável. Nossa, fulano, você é abominável para mim, né? Costumo dizer isso. Ou seja, você me dá tanta raiva que você é abominável para mim. Então, veja só. Para ficar claro. Então, que fique entendido. O que é ou o que significa abominação da desolação. Significa, quando Jesus falou assim: quando vocês vê a abominação da desolação no lugar santo, de que falou o profeta Daniel, Jesus está dizendo: quando vocês vê uma destruição, né? Uma coisa, quando vocês vê uma coisa detestável, uma coisa repugnante, que uma destruição causou, vocês poca fora, porque a coisa vai ficar feia. É isso que Jesus está dizendo. Mas o mesmo Jesus fala de que falou o profeta Daniel. Ora, se Jesus fala de que falou o profeta Daniel e depois ele acrescenta quem lê entenda, ou seja, ele está dizendo: ó, vai lá, quer entender? Vai lá estudar Daniel. E é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo.